Tribos veio aqui até São Pedro da Aldeia, na Praça das Águas, para trocar uma ideia com uma galera um pouquinho mais radical. Eu tô aqui com o Reinaldo, líder e fundador do grupo No Flow Longboard, mais aqui a galera do No Flow e outros skatistas que estavam por aqui, para conversar um pouquinho com a gente sobre essa prática que nos parece bem interessante. Como vocês sabem, o programa Tribos ele sempre gira em torno de uma pergunta. A gente faz uma pergunta justamente para provocarmos algumas reflexões. Nós vivemos em uma era tão informatizada, temos respostas prontas para tudo, que em poucas vezes damos espaços para fazer algumas reflexões que sejam de fato francas. E a pergunta que a gente vai fazer hoje nesse programa é: o que é viver a vida sobre quatro rodas? Viver a vida sobre quatro rodas é uma coisa bem relativa, né? Porque hoje em dia o longboard, o skate é uma coisa bem difícil de ser e fazer. Você hoje em dia andar de skate ou de longboard, você tem um perigo de ser criminalizado, confundido com um bandido, um usuário de drogas. E não é isso, é só o nosso estilo de vida, é só o que nós gostamos de fazer, é o que às vezes nos acalma. Nosso meio de comemoração para alguma coisa que acontece com a gente. Quando alguma coisa boa acontece, a gente vai comemorar dando um rolê. Quando a gente está triste, a gente vai espairecer andando de long. Então acho que o longboard e o skate são esportes como qualquer outros. Então acho que é totalmente sem sentido essa discriminação que a gente sofre hoje em dia por muitas pessoas. A gente já ouviu coisas bem complicadas, bem dolorosas, simplesmente por a gente ter isso daqui e por a gente gostar disso. Mas eu acho que em qualquer esporte tem uma pessoa que faz alguma coisa de errado, que tem algum pé na lama. Então eu acho que a gente tem muita coisa para mudar, e a gente que faz parte de grupos, o Daniel que faz parte do Brelvis, eu que sou parte da No Flow, a nossa luta é levar o longboard para a maior quantidade de pessoas possíveis e quebrar um pouco desse estereótipo de que o skatista é vagabundo, de que o skatista é drogado, de que o skatista não faz nada além de andar de skate. Eu acho que isso é um pensamento totalmente ignorante. Todo mundo aqui estuda, eu trabalho, então não tem por que ter esse tipo de pensamento. Somos pessoas como qualquer outra. E nós só temos um esporte favorito, que é esse, que é o nosso meio de nos reunirmos, de passar energia boa um pro outro, de estar confraternizando. Então, viver a vida sobre quatro rodas é isso. É sair com os amigos para poder dar um rolê, é você compartilhar um pouco dos seus sentimentos com o outro através do longboard. Você tá com dificuldade com alguma coisa e o outro amigo vir te ajudar. Você tá fazendo alguma manobra, tá com uma dificuldade, outro amigo vir te ajudar. Então o longboard e o skate, além de um esporte, a gente considera como, entre quem pratica, como uma família. Nosso grupo ele não é só um grupo, não é só uma equipe que a gente montou para andar junto. A gente considera uma família, um ajudando o outro, um ajudando no crescimento do outro. E é isso, o longboard é isso. É a união que a gente busca sempre, o crescimento e o reconhecimento, acima de tudo. Porque eu acho que a gente não tem reconhecimento e a nossa voz é muito pouca pelo que a gente passa, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sabe que são, pelas opiniões que a gente sabe que existem sobre nós, né? Então viver a vida sobre quatro rodas é resumidamente isso. Acho que ela tem a ver também com
a criminalização das práticas urbanas feitas pelo próprio povo. Então, ele na realidade há esse preconceito justamente para que as pessoas, que é paradoxo, que uma cidade ela é feita para pessoas. Mas acho que a gente pode tocar em uma questão também que diz respeito à construção da cidade. Nós estamos falando de uma apropriação feita pelas pessoas, pelos jovens da cidade, que por vezes é negada pela própria política. Isso é um problema, né? O que a gente percebe nesse sentido? A gente percebe que não há, por vezes, políticas públicas que se preocupam de fato com a apropriação das pessoas de um espaço que é delas, né? Então, isso leva a uma série de questões. Eu acho que o skate, ele nos leva a pensar uma série de questões necessárias de serem pensadas, como, por exemplo, uma questão importante, que é o direito à cidade. Quando, em 88, Jânio Quadros ele proíbe o skate, ele está proibindo as pessoas de serem aquilo que elas são também. Elas está fazendo algo que está ligado diretamente à liberdade de expressão. Falou um pouquinho da sua experiência, não só a sua, eu acho que diz respeito à experiência de todos aqui sobre viver a vida sobre 4 rodas. Mas tem uma coisa interessante que você falou um pouquinho hoje, que acredito que pouca gente conhece, está familiarizado. A gente ouve falar do skate, mas acredito que poucas pessoas ouviram falar do longboard. Explica pra gente o que é o longboard. O longboard, ele ainda é um pouco conhecido, né? Foi um esporte que chegou há pouco tempo, principalmente na cidade. Começou a crescer depois que um amigo nosso ganhou um mundial na Holanda. Ele foi campeão do Campeonato Mundial de Longboard Dance. Daí o longboard começou a conquistar mais as pessoas, né? As pessoas começaram a ver mais o longboard, começaram a conhecer mais. Muita gente ainda tem aquela dúvida, né, entre longboard e skate. Muita gente ainda não sabe diferenciar. Mas muita gente já virou adepta, algumas pessoas não continuaram, né? Mas muitas pessoas hoje em dia andam na cidade mesmo, São Paulo, Rio. Fora do Brasil tem muita gente que anda. As condições para ter um longboard fora do Brasil também são bem mais fáceis. Mas hoje em dia é um esporte que se for ver como era antes, tá bem conhecido. Porque antes ninguém sabia o que era longboard, que ninguém via um longboard. Na cidade antes tinham muitos skatistas, você via muito skate, antes mesmo de existir pista. Aqui na praça a gente via muito skatista, você não via um longboard, depois começou a aparecer e hoje em dia às vezes você chega na pista e só tem longboard, você não vê nenhum skate. Então isso pra gente é uma coisa muito legal ver o nosso esporte crescendo, tendo mais visibilidade, mais gente conhecendo, sabendo o que é realmente o longboard. Então é basicamente isso. Então vamos ver um pouquinho o que é ser um longboarder e o que é fazer uma manobra de longboard com o Reinaldo.